O território não pertencia a ninguém. Ou talvez pertencesse aos homens armados o suficiente para tomá-lo. Era isso que a terra ensinava a quem ousasse cruzá-la. Um chão seco, rachado pelo sol, onde o vento carregava mais poeira do que promessas. Ali, o silêncio não era paz, era aviso. Aviso de que a ajuda não vinha rápido. Aviso de que a lei chegava tarde. E, quase sempre, chegava torta. O narrador daquela história não era juiz, nem herói. Era apenas um observador do que o território fazia com as pessoas quando ninguém estava olhando. Um homem que aprenderá cedo que, no Velho Oeste, o certo e o errado raramente vestiam o mesmo uniforme todos os dias. Entre um assentamento e outro havia dias de cavalgada. Entre uma casa e a próxima, horas de nada. Nenhuma cerca contínua, nenhum caminho seguro. Só trilhas abertas pela insistência de quem precisava sobreviver. Ali, cada rancho isolado era uma escolha. E toda escolha tinha um preço. A mulher fizera dela anos antes. Vivendo sozinha em uma cabana de madeira gasta, distante o bastante para não ser incomodada, mas perto o suficiente da rota errada para ver coisas que ninguém mais queria ver. Não havia romantização em sua solidão. Era trabalho duro, mãos calejadas, noites frias e um silêncio que não consolava. Ela não buscava liberdade. Buscava sossego. E, acima de tudo, invisibilidade. O rancho não tinha nome pintado na entrada. Só uma cerca torta, um varal improvisado e marcas de ferradura antigas demais para chamar a atenção. A mulher mantinha galinhas, um pequeno poço e lembranças que não comentava. A terra aceitava como aceita qualquer coisa, e sem carinho, sem ódio. Apenas tolerância. Naquela manhã, o sol já subia pesado quando ela estendia roupas molhadas no varal. O vento fraco não ajudava a secar. A água pingava no chão rachado, formando pequenas manchas que desapareciam rápido demais. Era um dia como tantos outros. Até que não foi. O som veio antes da visão. Cascos batendo forte. Rápidos. Desordenados demais para serem vizinhos. Ritmo demais para serem viajantes. Quem aprendia a ouvir o território sabia diferenciar ajuda de problema. E aquele som era problema. Ela parou. Não correu. Não se escondeu. Apenas ficou imóvel, o tecido ainda nas mãos, enquanto o som crescia. 4 cavaleiros surgiram da poeira, avançando em linha torta. Usavam estrelas no peito e armas visíveis na cintura. Deputados. Homens que deveriam impor ordem, mas que naquele território costumavam impor vontade. Atrás deles, algo era arrastado. Não era um objeto. Era um corpo. O jovem Apache vinha preso por uma corda passada em torno do torso, sendo puxado como caça abatida. O rosto estava inchado, o cabelo negro grudado de sangue seco e poeira. Um dos olhos não abria. O outro, talvez, já não enxergasse direito. O corpo batia no chão a cada solavanco, levantando pequenas nuvens de terra como se o próprio território quisesse esconder aquela cena. Os cavalos pararam a poucos metros da cerca. Um dos deputados desceu com calma excessiva. Um homem largo, ombros pesados, postura de quem nunca fora contrariado. O distintivo brilhava no sol, limpo demais para alguém que passava tanto tempo longe da cidade. "Tá vendo isso?" gritou ele, a voz carregada de autoridade ensaiada. "É isso que acontece quando eles andam onde não devem." A mulher não respondeu. Ela aprenderá que silêncio, às vezes, era a única defesa disponível. O deputado aproximou-se do jovem no chão e deu um chute nas costelas. O corpo reagiu apenas com um som baixo, úmido. Não havia resistência. Nem força para isso. "Ainda tá vivo?" perguntou o outro, rindo. "Por pouco", respondeu o líder, sacando a arma e girando o tambor como quem confere uma ferramenta de trabalho. Aquilo não era uma prisão. Não havia algemas. Não havia perguntas. Não havia motivo formal.
Era um aviso. Um recado deixado no corpo errado, no lugar errado, para quem estivesse disposto a entender. O narrador sabia disso. O território sabia disso. E, no fundo, a mulher também sabia. Ela reconheceu a mentira antes mesmo de ser dita. Não havia cavalos para roubar ali. Não havia nada de valor suficiente para justificar aquela brutalidade. O jovem fora pego porque estava sozinho. Porque estava longe dos seus. Porque alguém precisava lembrar quem mandava. Quando o cano da arma se alinhou com o corpo no chão, algo rompeu. Não foi coragem repentina. Não foi impulso heróico. Foi algo mais simples e mais perigoso, e na recusa em assistir. A mulher largou o pano molhado. Desceu da varanda. Cada passo parecia errado, como se estivesse indo contra a própria lógica do lugar. Os deputados olharam, surpresos, enquanto ela atravessava a distância entre a cerca e o corpo ferido. Ela se ajoelhou. A poeira sujou o vestido. Os joelhos afundaram na terra quente. E, sem dizer palavra, ela colocou o próprio corpo entre a arma e o jovem Apache. O silêncio caiu pesado. Você enlouqueceu? Rosnou o deputado, a voz agora menos segura. Ela não respondeu de imediato. O coração batia forte demais. Mas permaneceu ali. Firme. Pequena diante deles, mas inamovível. Não, disse por fim, baixo, mas claro. Não aqui. Os homens se entreolharam. Aquilo não estava no roteiro. Mulheres isoladas não desafiavam distintivos. Não ajoelhavam entre balas e alvos. O líder hesitou. Guardou a arma devagar. Aproximou-se até que o cheiro de suor e bebida fosse impossível de ignorar. Vamos lembrar disso, e murmurou. Vamos lembrar de você. Eles montaram e partiram, deixando para trás poeira, silêncio e consequências. A mulher ficou ali por um instante a mais. A mão pousada perto do peito do jovem, sentindo uma respiração fraca, mas existente. O território observara tudo. E aprenderá o nome de mais uma escolha. Porque, naquele território, escolhas assim costumavam custar a vida. Os deputados se foram como sempre iam, em rápido, deixando poeira no ar e a sensação de que voltariam. Não houve despedida formal, nem ordem final. Apenas o som dos cascos se afastando e a certeza de que a ameaça não viajara com eles. Ficará ali, suspensa sobre o rancho como fumaça que demora a se dissipar. O território voltou a ficar em silêncio. Não o silêncio comum da tarde, feito de vento fraco e insetos distantes. Era um silêncio pesado, denso, como se a própria terra estivesse segurando a respiração depois do que testemunhara. O narrador sabia reconhecer aquele tipo de quietude. Era o intervalo entre o erro e a consequência. A mulher permaneceu ajoelhada por alguns segundos depois que os cavaleiros desapareceram no horizonte. As pernas tremiam agora, livres da obrigação de parecer firmes. A mão pousada sobre o peito do jovem sentiu um movimento irregular. Fraco, mas real. Respiração. Quebrada. Ruidosa. Como se cada inspiração tivesse de ser negociada com dor. Ela respirou fundo, uma vez, duas. Depois agiu. Arrastá-lo não foi fácil. O corpo era mais pesado do que parecia, todo músculo tenso e sem ajuda. A corda ainda marcava a pele do tórax, e cada vez que ela puxava, o jovem soltava um som baixo, involuntário, que atravessava o silêncio como uma lâmina fina. As botas dela raspavam na terra, deixando um rastro torto até a porta da cabana. Quando conseguiu cruzar a soleira, o cheiro de sangue misturado com poeira encheu o espaço pequeno. A cabana não era grande. Uma cama estreita num canto, uma mesa rude, duas cadeiras e lembranças demais para um lugar tão simples. Ela o colocou sobre a cama com cuidado desigual, fazendo o melhor que podia. O colchão afundou e o estrado rangeu em um som que não se ouvia havia anos. O narrador reconheceu o peso daquele barulho. Foi ali que o marido morrera.
Não de bala. Não de faca. Mas esmagado pelo acaso, diziam. Um cavalo assustado, uma queda errada, costelas quebradas empurrando o ar para fora do corpo até que não voltou mais. Aquele som de madeira reclamando sob peso vivo trouxe tudo de volta de uma vez só. A respiração do jovem Apache soava parecida. Rasa. Molhada. Desigual. Ela afastou o cabelo do rosto dele com dedos trêmulos. A pele estava quente demais em alguns pontos, fria em outros. Tocou o lado do tórax e sentiu o que não queria sentir, costelas fora do lugar, cedendo sob pressão leve demais para causar dor, mas suficiente para confirmar o estrago. Marcas de botas se desenhavam no abdômen e nas costas. Não marcas simbólicas. Marcas reais. O tipo de coisa que não vinha de uma luta, mas de alguém parado sendo chutado. Não havia tempo para pensar muito. Ela ferveu água, rasgou lençóis antigos, improvisou tudo o que podia. Linha de costura virou sutura. Um pedaço de madeira virou apoio para dedos tortos demais para serem ignorados. Cada movimento arrancava dela um foco frio, quase cruel, necessário para não desmoronar. O narrador sabia que quem cuida de feridos graves precisa desligar parte do coração para salvar o resto. O sol caiu rápido, como sempre caía naquele território. Ela acendeu uma única vela e a colocou longe da janela. Luz demais chamava atenção. Atenção demais trazia homens errados. A arma ficou no colo quando ela se sentou ao lado da cama. Nunca apontara aquela arma para uma pessoa antes. Usará contra animais, contra ameaças claras. Mas agora o peso metálico parecia diferente. Mais definitivo. Mais próximo. Cada estalo da madeira da cabana soava como o passo. Cada sopro de vento parecia cavalo. O território testava seus nervos, como gostava de fazer quando alguém ousava sair do papel esperado. Horas passaram sem marcação clara. O jovem respirava. Às vezes pior. Às vezes melhor. A mulher não dormiu. Cochilar seria luxo perigoso demais. Perto da metade da noite, algo mudou. O olho que não estava inchado abriu devagar. Não foi um despertar brusco. Foi um retorno cauteloso, como alguém que acorda num lugar desconhecido e precisa entender se ainda corre perigo. Ele olhou ao redor. Viu o teto baixo. A vela quase apagada. A mulher sentada com a arma no colo. Os olhos dele se fixaram nela. Não havia pânico imediato. Havia avaliação. O narrador notou isso. Jovens que sobreviveram tempo suficiente naquele território aprendiam a medir situações antes de reagir. Ele entendeu que não estava morto. Entendeu que não estava amarrado. Entendeu que, por enquanto, estava a salvo. Ela falou baixo, sem se mover. Eles se foram. A voz saiu mais firme do que ela esperava. O jovem piscou uma vez. Depois fechou o olho novamente. Não desmaiou. Apenas guardou energia. Um gesto inteligente. Um gesto de quem sabia que viver ainda exigiria esforço. A noite seguiu. Do lado de fora, nenhum cavalo. Nenhuma voz. Apenas o vento varrendo a poeira e levando consigo o que restava do dia. O narrador sabia que aquela quietude era enganosa. A escolha fora feita. O preço ainda não cobrado. Quando a vela queimou até quase o fim, a mulher finalmente sentiu o peso do cansaço nos ombros. Não dormiu de verdade. Apenas deixou os olhos fecharem por instantes, despertando a cada som mínimo. O jovem ainda respirava quando a primeira luz pálida da manhã começou a se infiltrar pelas frestas da parede. Isso já era uma vitória. Mas não uma garantia. O território nunca dava garantias. Apenas observava. Anotava. E cobrava depois. Ela não sabia ainda, mas aquela noite, e feita de ossos quebrados, silêncio e uma escolha impossível de desfazer, seria lembrada por muito mais gente do que apenas os dois.
O amanhecer chegou sem pressa. Nenhum pássaro cantou primeiro. Nenhum som que anunciasse normalidade. O sol apenas começou a pintar o céu de um tom pálido, como se até a luz tivesse receio de tocar aquele pedaço de terra depois da noite que passará ali. O narrador sabia, quando o território acordava assim, algo grande já estava em movimento. A mulher despertou com o corpo rígido, a arma ainda apoiada no colo. O jovem respirava melhor. Não bem, mas melhor. Isso bastava para justificar tudo até ali. Ela se levantou devagar, os joelhos protestando, e caminhou até a porta. Abriu. E o mundo havia mudado. O vale diante da cabana estava tomado. Cavalos alinhados em fileiras longas, organizadas demais para serem confusão. Homens montados, imóveis. Mulheres com crianças nos braços. Anciãos observando em silêncio. Não eram dezenas. Eram muitos. Mais do que o olhar conseguia contar de imediato. Uma presença sólida, deliberada, ocupando a paisagem como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O território assistia. Não havia gritos. Não havia armas erguidas. Nenhum avanço. Aquilo não era uma invasão. Era um posicionamento. Uma mensagem. A mulher sentiu o ar lhe faltar por um instante. A arma escorregou de sua mão e caiu no assoalho da varanda com um som seco. Ninguém reagiu. Ninguém avançou. Apenas esperaram. No centro da formação, um homem montado em um cavalo negro destacou-se. Usava adornos cerimoniais, não de guerra. O porte era calmo, pesado de significado. Quando desmontou, fê-lo com lentidão calculada, como quem entende que cada gesto será lembrado. 2 homens o acompanharam a pé. Pararam a alguns metros da cerca. Mãos visíveis. Olhares firmes. O narrador percebeu o detalhe mais importante e nenhum deles parecia surpreso em encontrá-la ali. Eles sabiam exatamente quem procuravam. Um dos homens falou primeiro, o inglês carregado, mais claro. A mulher que impediu a morte. Você é ela. A mulher engoliu em seco. Sou. O líder observou em silêncio enquanto as palavras eram traduzidas para ele. O rosto não revelava raiva nem gratidão aberta. Revelava peso. O tipo de peso que vem de decisões antigas e perdas que não voltam. Ele falou, e a voz soou firme, mesmo para quem não entendia a língua. O tradutor virou-se. Ele quer saber por quê. A pergunta pairou no ar, simples e pesada. Por que você fez isso? Não havia acusação ali. Nem elogio. Apenas a busca por um motivo que justificasse um risco tão claro. O narrador sabia que aquela resposta importava mais do que qualquer arma. A mulher olhou para trás, para a cabana, para o jovem ferido respirando ali dentro. Depois voltou o olhar para o mar de rostos à sua frente. Porque era errado, e disse. Só isso. Nenhuma explicação longa. Nenhuma tentativa de se justificar. Apenas a verdade crua, do mesmo jeito que o território exigia as coisas. O tradutor falou. O líder escutou. E então algo mudou. Não um sorriso. Não exatamente. Mas um afrouxar mínimo nos olhos. Um reconhecimento. Ele falou novamente. Desta vez, caminhou um passo à frente e estendeu a mão. Na palma, uma pequena pedra lisa, marcada com símbolos antigos, gastos pelo toque de gerações. O tradutor explicou. Ele lhe dá isso como promessa. Você protegeu um dos nossos quando não tinha obrigação. Por isso, nenhum dos nossos lhe fará mal. Nunca. A mulher fechou os dedos ao redor da pedra. Estava morna, como se tivesse sido carregada junto ao corpo por muito tempo. Não entendeu os símbolos. Mas entendeu o gesto. Quantos? Ela começou, olhando ao redor, a voz falhando. Quantos vieram? O líder respondeu antes da tradução terminar.
Em inglês esforçado, mas claro o suficiente. Todos. O tradutor confirmou. 176. O número ecoou. Não era exagero. Não era demonstração de força aleatória. Era a totalidade. Cada homem capaz de montar. Cada mulher que pôde vir. Cada criança que precisava ver. Cada ancião que ainda conseguia se manter na cela. 176 não era coincidência. Era a linhagem. Era a memória. Era um recado claro para quem soubesse contar. O narrador sentiu o peso histórico daquele instante. Um ato solitário na poeira transformado em símbolo coletivo. Uma linha invisível sendo traçada no território, separando o que sempre fora do que talvez pudesse ser diferente. O líder olhou além da mulher, para o horizonte distante. Seus olhos se estreitaram por um segundo. A mulher seguiu o olhar. No leste, uma nuvem fina de poeira começava a se erguer, quase imperceptível. Cavalos. Outros cavaleiros. Outro tipo de presença. O tradutor falou baixo. Eles também vêm. A pedra pesava mais agora no bolso da mulher. Não pelo tamanho. Pelo que representava. O território havia registrado a escolha. E a resposta começava a se mover. Mas a poeira no horizonte anunciava que outros cavaleiros também estavam a caminho. A poeira chegou antes dos homens. Subiu no horizonte em colunas irregulares, denunciando pressa e número. Não era uma formação cuidadosa como a do vale. Era barulho, peso, arrogância montada a cavalo. O narrador reconheceu aquele tipo de aproximação, e gente acostumada a nunca ser questionada. O chefe dos deputados vinha à frente. Distintivo polido demais para aquele território. Chapéu firme, postura ensaiada. Atrás dele, reforços e homens armados, rostos tensos, dedos inquietos perto dos gatilhos. Pararam a uma distância calculada da cerca, como se o espaço ainda obedecesse a regras antigas. Mas o território já havia mudado. O chefe desmontou com violência contida e deu 2 passos à frente. O olhar varreu a multidão apache no vale, subiu até a varanda, pousou na mulher. Por um segundo, algo parecido com dúvida cruzou seu rosto. Foi rápido. Ele a esmagou antes que virasse medo. Você interferiu numa ação da lei, disse, alto bastante para todos ouvirem. Escondeu um criminoso. Isso tem consequência. A mulher não respondeu. Não porque não quisesse. Mas porque não precisava. O narrador destacou o contraste que se desenhava ali com clareza quase cruel, poucos homens usando distintivos para justificar violência antiga, diante de muitos outros que carregavam algo mais difícil de apagar e memória, testemunho, presença. O chefe apontou para a cabana. Traga o apache. Um silêncio percorreu o vale. Não de submissão. De aviso. A porta se abriu, e 2 homens apaches surgiram, sustentando o jovem ferido entre eles. Ele caminhava com dificuldade, o torso ainda rígido, o rosto marcado, mas os olhos abertos. Vivos. Atentos. Prova viva. O narrador sentiu o peso do instante. Até então, tudo poderia ser distorcido. Mas corpos que respiram têm um jeito próprio de contrariar mentiras. Ele atacou meus homens, disse o chefe, rápido, como quem antecipa a narrativa. Resistiu à prisão. O jovem apache ergueu a cabeça. A voz saiu fraca, mas claro o suficiente. Eu estava desarmado. Um dos deputados deu um passo à frente, irritado. Cala a boca. Antes que qualquer coisa escalasse, outro som cortou o ar. Cascos. Mais pesados. Mais espaçados. Um ritmo diferente. Um homem surgiu do leste, sozinho, montado com calma demais para quem vinha para a confusão. Usava insígnias federais, visíveis mesmo à distância. Quando desmontou, não olhou primeiro para os deputados. Olhou para o vale.
Para a formação. Para o jovem ferido. O Marshal Federal estava ali. O narrador sublinhou, e aquela presença não era comum. Não naquele território. E só vinha quando algo já tinha apodrecido demais para ser ignorado. O que está acontecendo aqui? Perguntou o Marshal, a voz firme, sem pressa. O chefe dos deputados sorriu, um sorriso curto, defensivo. Cumprimento da lei. Nada além disso. O Marshal caminhou até o jovem Apache. Observou as marcas. As costelas ainda protegidas por improvisos. Os hematomas antigos, em diferentes estágios de cicatrização. Isso não parece recente, disse. Nem isolado. Ele se virou para a mulher. A senhora vai falar. Não foi um pedido. Foi uma constatação. Ela falou. Contou tudo. Sem exagero. Sem adorno. O arrastar pela poeira. As botas. O riso curto de quem sabia que não seria questionado. Contou de outros nomes ouvidos ao longo dos anos. Outros corpos. Outros avisos. Quando terminou, o vale parecia ainda maior. O Marshal ouviu também os anciãos. Um por um. Histórias que se repetiam demais para serem coincidência. Homens levados, nunca formalmente presos. Espancamentos justificados como resistência. Terras tomadas depois. O mito da autoridade começou a rachar ali mesmo, sob o sol. O chefe dos deputados tentou interromper. Isso é mentira de selvagens e de uma mulher que não entende seu lugar. O Marshal virou-se lentamente. Seu lugar, respondeu, e não é decidir quem vive ou morre. A ordem veio simples. Algemem-nos. Por um instante, ninguém se mexeu. Os reforços olharam uns para os outros. Para o vale. Para os olhos que não piscavam. Entenderam o cálculo novo. Alguns obedeceram. Outros hesitaram. Mas a lei, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando de volta. O chefe foi o último. Quando as algemas fecharam em seus pulsos, ele ergueu o rosto e olhou para a mulher. Não havia arrependimento ali. Apenas ódio. Um ódio nu, de quem perdeu algo que acreditava eterno. O narrador registrou aquele olhar. Alguns homens perdem o poder. Outros perdem a alma. A poeira sempre baixa. Não importa quanta violência tenha passado por um lugar, nem quantos homens armados tenham tentado moldá-lo à força. O vento faz seu trabalho, o tempo faz o resto. Mas o que fica depois, nisso nunca é neutro. As consequências vieram primeiro de forma amarga. Alguns vizinhos deixaram de passar pelo rancho. Outros cruzavam a estrada do outro lado, como se coragem fosse contagiosa demais. Houve cochichos na cidade mais próxima. Palavras como traidora, louca, amiga de selvagens. O território podia ser sem lei, mas o preconceito tinha regras claras e antigas. Ela perdeu negócios. Perdeu ajuda. Perdeu o pouco conforto que vinha da invisibilidade. Mas não perdeu tudo. Porque escolhas raramente produzem apenas um tipo de resultado. Com o tempo, cavalos começaram a aparecer sem anúncio. Não em massa. Um ou dois por vez. Um homem trazendo carne. Uma mulher deixando ervas. Crianças observando à distância, curiosas, respeitosas. O rancho deixou de ser solitário. Não virou um posto avançado. Nem um símbolo declarado. Apenas um lugar onde portas se abriam sem medo excessivo. Onde silêncio não significava ameaça. O jovem Apache se recuperou. Levou meses. Ossos saram devagar quando são quebrados por ódio. Mas ele voltou a montar. Voltou a sorrir, raramente, do jeito reservado de quem aprendeu cedo que sobreviver é uma forma de resistência. Ele não ficou. Mas sempre voltava. Às vezes sozinho. Às vezes acompanhado.
Nunca de mãos vazias. Nunca sem olhar a mulher nos olhos antes de partir, como quem reafirma algo que não precisa mais ser dito. O narrador percebeu quando a mudança se tornou permanente. Não foi um grande evento. Foi um detalhe pequeno e risadas perto da cerca. Passos diferentes no assoalho da varanda. Vozes que não se calavam quando o sol se punha. A presença constante da comunidade transformou o espaço. O rancho continuava simples. A terra, dura. O trabalho, pesado. Mas o isolamento havia acabado. E isso, naquele território, era tudo. O tempo avançou. O narrador salta anos à frente como quem vira uma página já gasta. A mulher envelheceu. As mãos ficaram mais lentas. O corpo mais frágil. Mas nunca mais ficou sozinha. Quando o inverno vinha forte, havia fogo extra. Quando a colheita falhava, havia partilha. Quando o passado batia a porta em forma de lembrança ruim, havia gente suficiente para impedir que ela afundasse sozinha nelas. Ela morreu numa manhã tranquila. Sem violência. Sem urgência. O sol entrou pela janela como sempre entrará. O território, pela primeira vez, não exigiu nada em troca. O enterro não foi pequeno. Homens, mulheres, crianças e anciãos vieram. Não como exibição. Como continuidade. Honras à parte foram prestadas com respeito silencioso. Cânticos baixos. Gestos antigos. A pedra marcada, naquela mesma, e foi colocada junto ao corpo. Na lápide simples, um símbolo foi gravado. Não o nome dela em destaque, mas o sinal de família. A marca que dizia, sem palavras, que aquela mulher pertencera a algo maior do que um rancho isolado. O narrador encerra com calma. O território continuou. Sempre continua. Mas nunca foi o mesmo. Porque algumas fronteiras não são feitas de terra, mas de escolhas. E histórias como essa não são sobre o passado. São sobre o que acontece quando alguém comum decide não desviar o olhar. Se essa história te fez refletir, deixe seu like, escreva nos comentários o que você teria feito naquele momento. E se inscreva no canal para mais histórias reais do Velho Oeste. Onde coragem não vinha da arma, mas da escolha de ficar de pé quando o mundo manda ajoelhar.